Olá! Nessa aula vamos iniciar um mergulho no mundo fascinante da harmonização de vinhos e eu prometo que até o final você vai se sentir mais confiante para fazer escolhas incríveis que vão elevar o nível das suas refeições. Então, começando, o que é a harmonização de vinhos? Basicamente é a arte de combinar vinhos com pratos para realçar os sabores de ambos. Quando feito corretamente, é como uma dança perfeita onde vinho e comida se complementam, criando uma experiência gastronômica única. Mas não se preocupe, não é preciso ser um sommelier nem um chefe de cozinha para fazer harmonizações incríveis. Com algumas dicas e um pouco de prática, você vai ver que é mais fácil do que parece. Primeiro, é importante entender que não existem regras rígidas. A harmonização é subjetiva e pode variar de acordo com o paladar individual. Porém, existem algumas dicas gerais que podem ajudar a começar. Então, nessa aula, nós vamos explorar como os sabores básicos da comida interagem com as características do vinho, como a acidez, a doçura, corpo e taninos. Esses elementos são chaves para criar combinações harmoniosas que agradam ao paladar. E ainda vamos abordar os fundamentos da harmonização, ensinando você a equilibrar os sabores e a considerar o peso da comida e do vinho. E também a entender como a acidez e os taninos afetam sua experiência de degustação. Vamos desmistificar o processo, tornando mais acessível para que você possa se divertir explorando diferentes combinações. Lembre-se, a harmonização de vinhos é uma jornada de descobertas. Cada refeição, cada garrafa de vinho oferece uma nova oportunidade para experimentar e aprender. Então, se você está pronto para embarcar nessa aventura conosco, pegue sua taça e vamos nessa! Então, vamos começar a falar sobre algo que é super fundamental, os sabores básicos. Entender esses sabores vai te ajudar a fazer escolhas mais acertadas quando o assunto é combinar vinho com comida. Existem 5 sabores básicos que o nosso paladar consegue identificar. É o doce, o salgado, o ácido, o amargo e o umami. Cada um desses sabores interage de maneira diferente com o vinho, criando combinações que podem tanto realçar quanto desequilibrar a experiência de degustação. Vamos começar com o doce. Quem não ama um pouco de doçura, né? No vinho, a doçura pode equilibrar a acidez de pratos salgados ou até mesmo complementar sobremesas. Só cuidado para não combinar um vinho doce com algo muito picante, pois pode intensificar demais o calor. Outro sabor é o salgado. Vinhos com boa mineralidade ou até mesmo espumantes são ótimos com pratos mais salgados. É uma combinação clássica, espumantes com salgadinhos de festa ou frutos do mar. Agora, o ácido. Pratos ácidos, como uma salada com molho vinagrete, pedem vinhos também ácidos, como um Sauvignon Blanc ou um Chardonnay, não muito encorpado. Aí pode ser uma escolha incrível. Já o amargo, vinhos com taninos marcantes, tem essa sensação de amargor na boca. Eles são perfeitos para carnes vermelhas, que suavizam os taninos e realçam o sabor do vinho e da carne. E por fim, o umami. O umami é aquele sabor gostoso que você encontra em alimentos como cogumelos, tomates maduros e queijos curados. Você consegue identificar o umami, por exemplo, no queijo parmesão. Quando você coloca o queijo na boca, vai sentir um impacto do salgado, né? Mas logo depois, além da salivação, você vai notar uma sensação agradável no paladar, uma sensação única, né? Contínua, harmônica. Isso aí é o umami. Vinhos com um bom corpo e complexidade, como um Merlot ou um Pinot Noir, são super bem com pratos ricos em umami. Um outro conceito super importante, mas que às vezes passa batido, é o peso. Sim, o peso da comida e do vinho impactam bastante na harmonização. Então, vamos entender um pouco melhor como isso funciona? Quando a gente fala de peso em relação vinho e comida, a gente está se referindo à sensação de leveza ou robustez que eles trazem na boca. É como comparar uma salada fresca com um prato de carne bem suculento, ou um vinho leve, como um Pinot Grigio, a um vinho encorpado, como um Cabernet Sauvignon. São pesos bem diferentes. A regra de ouro aqui é tentar combinar o vinho e a comida que tem pesos semelhantes, né? Isso cria um equilíbrio na sua experiência gastronômica onde nenhum dos dois sobrepõe o outro. Por exemplo, pratos leves como peixes ou saladas, você pode escolher um vinho branco, leve ou rosé. Eles complementam a delicadeza do prato sem dominar o sabor dele. Pratos com peso médio, como massas com molho vermelho ou um frango assado, pedem um corpo mais mediano também, como um Chardonnay mais encorpado ou um Merlot.
E para aqueles pratos mais robustos, tipo um churrasco ou um guisado, você vai querer um vinho um pouquinho mais encorpado, que esteja à altura do prato. Então um Syrah ou um Cabernet Sauvignon são candidatos ideais para acompanhar e realçar os sabores intensos da comida. Mas como é que a gente descobre o peso de um vinho? Bom, muitas vezes isso vem com a experiência de degustação. Os rótulos e as descrições também podem dar algumas dicas, mas nada substitui o ato de experimentar diferentes vinhos e perceber como eles se comportam na boca. Outro tópico muito importante na harmonização é o equilíbrio entre a acidez e a gordura. Essa dança de sabores não é só fundamental para criar combinações perfeitas, mas também é super divertida de explorar. Quando a gente pensa em acidez no vinho, a gente está falando daquela sensação refrescante, vibrante, que faz a boca salivar. Quando você morde uma maçã verde ou sente o gosto de um limão na boca, é essa sensação. A gordura é aquela sensação rica, suculenta que você tem ao saborear um pedaço de queijo brie ou um belo corte de carne. A magia acontece quando a gente combina o vinho ácido com um prato gorduroso. A acidez do vinho corta a gordura do prato, limpando o paladar e preparando a boca para uma próxima garfada. Agora, vamos pensar em um peixe gorduroso, como um salmão ou um atum, por exemplo. Um vinho branco com alta acidez, como um Riesling ou um Sauvignon Blanc, pode ser incrível. A acidez do vinho corta a gordura do peixe, criando um equilíbrio delicioso. Outro exemplo é uma massa com molho cremoso. Novamente, a acidez vai ser a sua amiga. Um Chardonnay com uma boa acidez pode ser um parceiro perfeito para equilibrar a riqueza do molho. Mas não é só sobre combinar gordura e acidez. O contrário também pode ser verdadeiro. Às vezes um prato ácido pede um vinho que possa suavizar a acidez. Aí um vinho com um toque de doçura pode fazer maravilhas, como um Gewürztraminer semidoce com um prato tailandês, por exemplo, picante e ácido. Funciona muito bem. Outro ponto super importante são os taninos. Esse cara pode ser um pouco misterioso, mas eu prometo que até o final dessa aula você vai ser quase um expert em como eles influenciam na harmonização dos vinhos com a sua comida. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre os taninos. Os taninos são compostos naturais encontrados na pele, nas sementes e no caule das uvas, e até mesmo na madeira das barricas, onde alguns vinhos são envelhecidos. Eles são responsáveis por aquela sensação adstringente que faz a sua boca ficar um pouco seca quando você toma um gole de vinho tinto mais robusto. Mas não se assuste, os taninos são super importantes para dar estrutura e complexidade ao vinho. Agora, a chave para harmonizar vinhos ricos em taninos é apostar em comidas que suavizem essa adstringência. E a mágica acontece com pratos ricos em proteínas e gorduras. Por quê? Porque esses elementos interagem com os taninos, suavizando e deixando tanto o vinho quanto a comida mais saborosos. Um exemplo são as carnes vermelhas. É um clássico, né? Um belo bife ou um churrasco são parceiros ideais para vinhos mais tânicos, né? Com taninos mais marcantes, como um Cabernet Sauvignon ou um Malbec. A gordura e a proteína da carne ajudam a suavizar os taninos, realçando a riqueza do vinho e a suculência da carne. Outro exemplo são os queijos curados. Outra combinação fantástica, né? Queijos com uma boa maturação, como um parmesão, têm a estrutura para se equilibrar com vinhos ricos em taninos, criando um casamento perfeito de sabores. Mas e aí, tem como harmonizar vinhos tintos com pratos mais leves? Claro que tem! Lembre-se que o segredo está em buscar um equilíbrio, então pratos com cogumelos ou legumes assados, por exemplo, podem se beneficiar da estrutura de um tinto com um pouco menos de tanino, como um Pinot Noir. Agora vamos falar sobre outro componente chave que tem um grande impacto nas escolhas, o álcool. Isso mesmo, além de ser responsável por aquele calor que a gente sente ao degustar um vinho, o álcool também desempenha um papel crucial na harmonização com a comida. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. O álcool no vinho pode variar bastante, de vinhos leves, com 8% de álcool, a vinhos mais robustos, com 14%, 15% e até 16%. E essa variação não é só um detalhe, ela influencia diretamente como o vinho vai interagir com a comida. Então, vinhos com alto teor alcoólico tendem a ser mais encorpados e muitas vezes têm uma sensação de doçura maior, mesmo que tecnicamente não seja doce. Isso significa que eles podem se sobrepor demais a pratos leves e delicados. Por outro lado, pratos ricos e intensos podem se beneficiar dessa potência alcoólica, criando um equilíbrio interessante.
Um exemplo negativo são pratos picantes. Aqui o álcool é um tema bem delicado. Comidas picantes e vinhos com alto teor de álcool pode intensificar a sensação de calor, deixando tudo um pouco exagerado. Então, pratos apimentados, considere vinhos mais leves e refrescantes, talvez até um pouco doce, para suavizar a picância. Outro exemplo são as comidas mais gordurosas. Um vinho mais robusto, com um bom teor alcoólico, pode ser um par perfeito para pratos como um guisado ou uma carne assada. O álcool tem a capacidade também de cortar a gordura e limpar o paladar. Agora, não é só sobre o teor alcoólico em si, mas como ele se equilibra com os outros componentes do vinho, como a acidez, taninos e doçura. Um vinho bem equilibrado, independente do seu teor alcoólico, é mais fácil de harmonizar. Lembrando sempre que a harmonização é uma arte e não é uma ciência exata. Experimentar é a chave, é o segredo. Então não tenha medo de testar diferentes combinações para ver o que funciona melhor para você e para os seus convidados. Bom, dito isto, finalizamos aqui essa primeira aula sobre os fundamentos da harmonização. E se você quer aprender um pouco mais sobre a harmonização, nas próximas semanas eu vou postar lá na comunidade do Univinho uma aula onde a gente vai abordar harmonização por tipo de vinho, o que combina mais com vinho branco, vinho tinto, rosé, fortificado, espumante. A gente vai falar também sobre a harmonização com comidas específicas, como tipos de queijo, frutos do mar, carnes vermelhas, massas, pizzas, comidas vegetarianas, chocolate. A gente vai falar também sobre a harmonização por ocasiões especiais, como um jantar romântico, festas, piquenique, noites de inverno e também harmonizações por estilo e regiões produtoras de vinho. Então, eu te convido a participar da comunidade Univinho clicando no link da bio ou acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários. E aí, vamos entrar mais a fundo nesse assunto? Te espero lá na comunidade Univinho. Saúde!